Olá, a aula de hoje será sobre peso aparente. Peso aparente é um peso que um objeto pode aparentar ter, mas não é o peso real dele. E como é que isso acontece? É quando eu tenho um corpo dentro de um líquido. Esse fenômeno é comum a gente encontrar na piscina, na água, onde se você segura algum objeto dentro da piscina, você percebe que ele é bem mais leve do que se ele estiver fora da piscina. Isso pode ser com um colega, com uma criança, você consegue sustentar a pessoa, né, sem ela afundar, sem ela cair, né, aplicando uma força pequena. O peso parece ser bem leve. Se você começa a retirar da água, você percebe que o objeto, né, é mais difícil de você sustentar. É como se o peso dele tivesse aumentado. Então esse peso aparente, ele é simplesmente a diferença. Esse peso aparente aqui, simplesmente a diferença do peso real do objeto menos o empuxo, que a gente já viu que o empuxo é uma grandeza, uma força que ela é aplicada num objeto que está mergulhado no líquido, é aplicada pelo líquido a um objeto. Então, nós temos alguns casos, nós podemos ter três casos. Escrevi os três casos aqui. O primeiro caso seria se eu tiver um objeto aqui e ele está dentro do líquido, e esse objeto aqui, vamos supor que ele tenha uma determinada massa mzinho, e ele vai ter um peso, ele sempre vai ter um peso que vai estar apontando para baixo e vai ter o empuxo que vai apontar para cima. Então perceba o seguinte, eu posso ter três situações com esse mesmo objeto aqui. Nessa primeira situação, se eu considerar que o empuxo, o peso, ele é maior do que o empuxo, o que é que vai acontecer? O peso aponta para baixo, o empuxo aponta para cima. Se o peso é maior que o empuxo, esse objeto ele vai afundar. Então isso acontece quando a gente bota alguma coisa dentro da água e a gente percebe que ele afunda. Então significa dizer que, embora o peso, embora exista um empuxo impulsionando o objeto para subir, mas o peso desse objeto é maior do que esse empuxo e aí ele acaba afundando. Outra possibilidade é que eu tenha esse mesmo objeto não, né? Na verdade um outro objeto em que eu tenho aqui esse peso e esse empuxo tem o mesmo valor. Quando acontece isso, é o que a gente percebe quando o corpo ele flutua. No meu desenho aqui ele está totalmente imerso. Daqui a pouco a gente trata da situação em que ele pode ficar parte fora, parte dentro e mesmo assim flutuar. Mas considerando aqui, nesse nosso raciocínio, ele está todo imerso e fica paradinho. Quando você solta, ele fica lá, parado. Ele nem sobe nem desce, fica em equilíbrio. E por fim, a última situação é quando eu tenho um determinado objeto, uma determinada massa, eu continuo tendo um peso, mas esse empuxo levando o corpo para cima, faltou aqui desenhar o empuxo. Esse empuxo aqui, ele é maior, ou seja, o peso ele perde, ele é menor do que o empuxo. Nesse caso aqui, o objeto ele vai subir, ele vai começar a subir, como a gente quando solta alguma coisa dentro de uma água e o objeto começa a subir, né? A vir para a submergir, que a gente fala, a emergir. Então vamos lá, eu tenho essas três situações, né, que são possíveis. Então o peso aparente ele vai se dar pela diferença do peso e o empuxo. Percebam que em determinadas situações esse peso aparente ele pode inclusive ser negativo.
é quando o quê? Quando o empuxo é maior do que o peso, que é esse caso aqui, né? O peso é menorzinho, o empuxo é maior e ele sobe. Então, justamente, ele sobe, né? Justamente aparentando que agora o peso dele, como ele está subindo, não está caindo, é como se o peso aparente dele é peso negativo. Ele está começando a subir. Então, peso aparente não tem a ver necessariamente com ali a massa do corpo, em si, quanto um resultado, é mais uma impressão esse peso aparente do que realmente uma grandeza. É uma impressão que dá quando tem um corpo dentro de um líquido, e essas três situações elas podem acontecer. Agora imagine vocês uma quarta situação, onde eu vá chegar aqui, partindo desse objeto aqui, que eu disse que tem um empuxo maior, tá certo? E um peso menor, e ele começa a subir. Vai chegar uma determinada hora, determinado momento, que esse objeto ele vai parar de subir. Vai ser um determinado momento em que esse corpo aqui de massa M vai ficar com uma partezinha dele para fora da água e uma parte mergulhada. E ele começa a flutuar. Ele chega num ponto de equilíbrio, ou seja, nesse momento ele parte dessa ideia do 3, mas chega no momento que ele fica em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, significa dizer o quê? Que nesse momento o empuxo ele vai ser igual ao peso desse objeto. Nesse momento aqui, eu tenho que o peso e o empuxo são iguais, ficando aqui. Mas agora o volume não está todo dentro, tem uma parte dele. Essa partezinha aqui, ela vai estar para fora e a outra parte para dentro. Perceba o seguinte, se eu pegar essa grandeza aqui, que está dizendo que o módulo do peso, ou seja, o número desse peso é igual ao número desse empuxo, fazendo com que esse bloquinho agora fique parado, nesse exato momento, eu vou ter o seguinte, peso é massa vezes gravidade. Empuxo a gente viu que é densidade do líquido, desse líquido aqui, densidade do líquido, vezes o volume desse líquido deslocado, ou seja, quando um objeto entra aqui, ele vai deslocar um determinado líquido para poder ele entrar no líquido, né? Ele afasta uma determinada quantidade, um determinado volume de líquido, vezes a gravidade, certo? Quando eu estou pensando aqui em massa desse bloquinho, eu também posso escrever essa massa como densidade vezes volume, né? Basta você lembrar lá da fórmula de densidade. Densidade é o que? É determinada massa de um objeto sobre volume. Então eu posso descrever massa, jogando volume para cá, como densidade vezes volume, certo? Para quem não lembra, tá aí. Lembrando que a gente viu isso aqui, muito calculando também, como a gente viu a fórmula de empuxo como sendo essa grandeza aqui sendo a massa específica, né? Aí só lembrando que para líquidos homogêneos, tá certo? Massa específica e densidade é a mesma coisa, né? Quem tiver dúvida, dá uma revisada nesse assunto. Mas, então por isso que eu estou chamando de densidade. Então essa massa, que é a massa do corpo, também eu posso escrever, mas vai ser o que? A densidade da massinha vezes o volume dessa massa. Então, massa substituído por densidade vezes volume da massa, vezes o G. Aqui eu vou repetir. E eu percebo que eu posso, né, cortar essas duas grandezas, que são gravidades. E eu chego numa relação interessante. Eu vou só escrever dessa forma aqui, ó, densidade da massa, essa densidade do líquido, ela está multiplicando, eu vou passar para o primeiro membro, dividindo, né? Vai ser igual, aí aqui sobrou volume do líquido deslocado, e esse volume da massa, esse volume desse bloquinho aqui, está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Percebam uma relação super interessante que chegou aqui, né?
Isso a gente partiu do momento que ele estava flutuando, mas que não necessariamente o bloco estava todo, né, imerso. Parte dele estava emerso, né, estava fora da água e parte estava dentro. Então perceba o seguinte, quando eu tenho densidade da massa e densidade do líquido diferentes, para acontecer, entenda que eu cheguei aqui nesse ponto, esse corpinho aqui está em, importante lembrar isso, equilíbrio, está parado, não está nem mais subindo, nem mais descendo. Ele começou aqui, mas chegou um determinado momento que ele parou, ele ficou em equilíbrio. Então, a partir dessa ideia de equilíbrio, né, que é um pouquinho diferente dessa, que aqui o equilíbrio volume está todo, o bloquinho está todo dentro, mas aqui não está todo dentro. Perceba que a relação que eu tenho entre as densidades do bloco e a densidade do líquido é a mesma relação, né, que eu tenho, né, se eu pegar os volumes inversos, os volumes do líquido deslocado, que é só essa parte aqui de baixo, só essa parte daqui, ó, abaixo da coluna da água, né? Vou pintar essa parte aqui escura, ó. É só essa parte escura. Esse é o volume do líquido deslocado. E o volume do bloquinho, o volume dessa massa, é o volume completo. Então perceba que a relação da densidade da massa pela densidade do líquido é inversamente proporcional ao volume que vai estar dentro do líquido com o volume total desse bloquinho. Essa relação aqui ela vai ser muito útil em muitas questões que muitas vezes perguntam esse tipo de coisa. Qual o percentual do bloquinho está dentro da água, qual está fora? Né? Um iceberg que tem um percentual de... A gente vê, né, e tem um percentual de volume dele que está submerso. Então essa relação da parte submersa para a parte total, do volume que está dentro da água pelo volume total do objeto, né, é a relação da densidade do objeto pela densidade do líquido. Isso aí é uma coisa bastante útil você saber disso, né? Se você não quiser decorar, eu até aconselho você não decorar, né? Você partir dessa ideia com a matemática bem simples aqui, você chega nessa relação, para você não se confundir, mas tendo uma vez desenvolvido, se ela tiver na mente, tá tranquilo, pode estar sempre usando. Então você usa muito ela para poder resolver essas questões em relação a isso aqui. Então esse é um caso particular, tá certo, em que o objeto está flutuando. É um caso particular desse item aqui do 2, que ele flutua, o objeto flutua. Mas o peso aparente em si, ele pode ser tanto, né, nesse caso aqui, ó, peso aparente. Peso é maior do que empuxo, então o resultado dessa subtração, um número maior menos um número menor. Esse peso aqui vai ser maior que zero. Aqui o peso aparente vai ser igual a zero. Percebam que essa fórmula aqui se transforma nessa aqui, ó, com o peso aparente sendo zero, né? Esse empuxo vinha para cá, ele deixa de ser negativo e fica positivo, e eu fico com peso e empuxo iguais, né? O empuxo vem para cá, aqui é zero, eu fico com peso e empuxo iguais, então que eu chego nisso aqui. Perceba que isso e isso é a mesma fórmula para essa situação específica, para onde o peso aparente é zero. E nesse aqui eu tenho um peso aparente, inclusive, negativo, é quando o empuxo é maior, e o peso é menor. Então eu vou ter um número menor menos um número maior. Isso vai me dar um resultado negativo. É justamente quando ele começa a subir. Ok? Então isso é peso aparente. E em breve eu coloco um exercício para vocês sobre esse assunto.